Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O amor pode diminuir o nosso egoísmo. A felicidade daquele que amamos pode parecer mais importante, ou pelo menos tão importante como a nossa. A mudança de perspectiva no afastamento do egocentrismo é algo bonito de se ver, mas, em última instância, a proteção que o amor oferece contra o sofrimento é superficial, e se os consolos do amor nos fazem esquecer a nossa capacidade de atingirmos a libertação, então estaremos em perigo de desperdiçar este precioso nascimento humano. As impurezas nas nossas mentes que não são tratadas estarão sempre prontas para criar miséria. Por exemplo, de início pode ser fácil perdoar e abrir mão de ressentimentos que temos em relação àqueles que amamos. Mas, ao fim de um certo tempo, quando a familiaridade e complacência aumentam, mais prontamente mostramos emoções negativas. Reprimimos a nossa irritação para com os colegas de trabalho por medo de repercussões profissionais. Depois levamos a persistente irritação para casa e despejamos o estresse no nosso companheiro, tratando aqueles que amamos como se fossem um caixote de lixo emocional. Tantas são as questões que podem criar dificuldades nas relações. Desacordos sobre as necessidades sensuais e sexuais são agravados por discussões causadas pelo orgulho e pontos de vista divergentes sobre posição e responsabilidades, finanças, a forma de educar as crianças e onde com quem passar os tempos livres. Podemos nos zangar um com o outro precisamente porque nos amamos. Não podemos simplesmente encolher os ombros e seguir em frente. Então, o que devemos fazer? Refletir com sensatez ajuda bastante. Podemos, por exemplo, considerar o nosso companheiro como sendo um professor a quem devemos imensa gratidão. Podemos relembrar as coisas que aprendemos na relação. Até nos tempos difíceis, o nosso companheiro nos ajuda a ver os nossos obstáculos interiores. E se não virmos estes obstáculos e essas impurezas, como poderemos alguma vez estar livres delas? É realmente muito doloroso quando aquele que amamos nos questiona e nos causa irritação. Mas se ele não puser em causa os nossos condicionamentos, podemos nos tornar negligentes e ficarmos presos aos nossos pontos de vista deturpados por muito mais tempo. Agradeçam-lhe por tal, pelo menos na vossa mente. Ainda que neste momento estejamos totalmente infelizes, podemos refletir que apenas nos envolvendo no cultivo espiritual poderemos ter esperança de vir a estar livres do sofrimento mental que surge no decorrer de uma relação. Existem diferentes níveis de amor. O grau mais baixo é aquele que está dependente da outra pessoa nos dar aquilo que queremos. É um amor condicionado por recompensas tão grosseiras como receber da outra pessoa prazeres sexuais, aquisição de riquezas, posição profissional, reconhecimento social ou fama. Se o amor estiver dependente de tais coisas, é insustentável. De fato, dificilmente merece o nome de amor, é mais como uma transação comercial. Um nível um pouco mais refinado em que condições são colocadas sobre o amor é quando as mesmas são usadas como uma ferramenta para conseguirmos realizar a nossa vontade.
Maridos, esposas, filhos, netos ou até os pais podem usar o amor como uma arma. Quando dizem algo como: "Se realmente me ama, faz isto por mim", ou "Se não faz isso, significa que não me ama". Estas pessoas estão a praticar o que chamamos de chantagem emocional. Então, o que fazer se nos depararmos com esta tática? Um conselho sensato é tentarmos separar os assuntos. Relembrarmos-nos que ainda os amamos, mas que amar e ser grato não é o mesmo que aceitar os desejos deles em todas as situações. Quando isto ficar claro, temos de nos preparar para resistir ao poder das lágrimas, ao poder de palavras ásperas, ao poder das caras zangadas, ao poder da súplica e por aí afora. Por mais difícil que isto possa ser, vale a pena suportar. De outra forma, este padrão de manipulação pode tornar-se numa tradição familiar, tornando extremamente difícil de diferenciar a confusão entre amor, necessidades, desejos, deveres e obrigações. A ignorância significa não saber ou ter um entendimento incorreto. Falta-nos uma experiência mais precisa e imparcial da realidade da vida. Presumimos de forma incorreta que, em última instância, somos um eu, que sente, pensa, está feliz ou infeliz, é permanente e independente, que dita e é dono da própria vida. A consequência desta visão das coisas é um desejo desnecessário e interminável. Assim que somos iludidos pela ideia do eu, a nossa vida torna-se confinada a como conseguir ou não conseguir, ter ou não ter, ser ou não ser. Na frase "eu te amo", a que se refere o eu? Onde está o verdadeiro eu? Este eu é hoje o mesmo que era ontem? E o eu de há 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás? É a mesma pessoa? Não é bem a mesma pessoa, não é? E também não é exatamente uma pessoa diferente. É isto que é tão confuso acerca de algo que, à primeira vista, parece ser a coisa mais óbvia e sólida da nossa vida. O Buda disse que um eu permanente e verdadeiro não existe. Aquilo que momento a momento temos como experiência direta são na verdade apegos ao corpo e a sentimentos, percepções, pensamentos e emoções, minhas e de mim, constantemente a surgirem e a desaparecerem. A situação é idêntica à de uma pessoa demente que acredita ser um escravo, luta para fazer tudo o que lhe é possível para tornar o seu dono mais próspero e agradado, quando na realidade tal dono não existe. Por que é que queremos tanto? Por que é que estamos sempre tão agitados? Será porque procuramos nos proteger e nutrir este eu imaginário? Mas eu é um nome que atribuímos a uma corrente de fenômenos impermanente e instável. Tomar um processo natural como sendo uma coisa, um verbo como sendo um substantivo, é a causa raiz do nosso sofrimento. A falta de um eu, anatta, é um conceito difícil de compreender, pois vai contra a corrente do senso comum. Deve, no entanto, ser compreendido por qualquer um que deseje deixar de sofrer. É por causa de falharmos em realizar a verdade de anatta que sentimentos de deficiência, de imperfeição, de solidão formam o pano de fundo da vida humana. Tal falha é a razão do nosso desejo ardente pelo amor e a razão pela qual o nosso amor é propenso a impurezas. A ilusão de que existe um eu que é dono da nossa vida, que se sente em falta, ameaçado e isolado, faz com que lutemos pelo amor e que sintamos: eu tenho um problema, quando de fato o problema está no próprio eu. No mínimo, se tivermos a coragem de olhar para nós próprios e examinar a nossa solidão, os nossos medos, preocupações e diferentes tipos de sofrimento no nosso coração, os nossos desejos ardentes e expectativas sobre os outros diminuirão naturalmente.
começaremos a ver que essas coisas não são realidades últimas. São somente emoções que surgem naturalmente e desaparecem. As pessoas que são egoístas, por causa da tenacidade com que se apegam à ideia do eu e do meu, e que persistem em alimentar estas ilusões, tornam-se cada vez mais egoístas. Têm a tendência de pensar que são mais inteligentes que os outros, quando de fato a sua arrogância alberga uma profunda ignorância. Quanto mais se dedicam ao seu ganho pessoal, mais encontram solidão, agressão, ansiedade, orgulho, desconfiança e medo generalizado. O desejo de que alguém preencha a parte que falta na nossa vida coloca condições limitadoras na nossa relação. Querer algo de alguém e acreditar que se não o conseguir vai nos causar imensa dor, conduz inevitavelmente ao medo e à tensão. Se obtivermos o que queremos, o medo da separação torna-se intenso. Se colocarmos a nossa esperança de felicidade e segurança numa pessoa em particular, sofremos com a imprevisibilidade dessa pessoa e com a inevitabilidade da separação que nos aguarda no futuro. Quem não se conhece a si próprio e não aceita a realidade da natureza sofrerá bastante. Amar demais e querer aquilo que os outros não nos podem dar é doloroso. Refletir nas deficiências do amor provavelmente não fará com que aqueles que se amam verdadeiramente se amem menos ou se deixem de amar, mas permite que o amor seja governado por sensatez. A consciência de que o sofrimento é a sombra do amor ajuda-nos a aceitar de uma forma mais imediata a natureza da vida e a não ter a expectativa de que o amor nos dê aquilo que não pode dar. Quando virmos o amor não só como uma desejável parte da vida, mas também como algo incapaz de nos dar verdadeira e permanente felicidade, a importância da prática espiritual torna-se clara. A prática do Dhamma treina-nos para sermos inteligentes, inteligentes ao prevenir que contaminações que ainda não surgiram não venham a surgir, inteligentes ao lidar com as impurezas que já surgiram, inteligentes ao criar qualidades benéficas que ainda não existem, inteligentes ao manter e aperfeiçoar as qualidades benéficas que já foram desenvolvidas. Por esta razão, a prática do Dhamma não é restrita a certas horas e a certos locais. De uma forma ou de outra, ela é sempre possível, aqui e agora. Os que não treinaram o Dhamma mais facilmente serão vítimas de mal-entendidos e confusões e de entrarem em contradição pessoal com a vida, especialmente sobre as duas coisas que deveriam ser os temas mais importantes dos nossos estudos: felicidade e sofrimento. Em geral, os nossos sistemas de educação oferecem pouca ajuda, enfatizando o tipo de conhecimento que pode ser testado e focando-se primariamente em preparar crianças para carreiras futuras, negligenciam o desenvolvimento da sensatez. Como resultado, temos uma epidemia de ignorância e confusão sobre como viver uma vida sã. Por mais superiormente instruídos que possamos ser, se não formos capazes de detectar a origem e a cessação de estados mentais, acabaremos por sujeitar-nos a sofrimento desnecessário. Acabaremos por perder certos tipos de felicidade que são o direito de nascimento dos que têm um kama ou karma suficientemente bom para terem nascido como seres humanos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.